Oi, boa tarde, tudo bem? Como estão? Bom, eu já dei essa aula, né? Mas teve algumas que não participaram, então vou gravá-la para que vocês possam ter uma ideia do que foi a aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês depois me perguntam pelo particular, tá bom? E dúvidas, queira contar alguma coisa, falar, falem, tá bom? Então, a ideia que eu vou falar é Deus e o homem. A outra aula que eu falei sobre Deus e a verdadeira felicidade. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre Deus, né? E como conhecer a Deus, né? Como ter essa intimidade maior com Deus. Como que o homem pode chegar a Deus, né? Seria essa ideia. E a gente pode começar pensando assim: o que é possível ao homem conhecer a Deus? O homem pode conhecer racionalmente, sem necessidade de fé, a existência de Deus. E podemos pensar pelas 5 vias de São Tomás, né? E quais são essas 5 vias de São Tomás? Né? Então, a primeira é, primeiro, motor e móvel. Segundo, primeira, causa eficiente. Terceira, ser necessário e os seres possíveis. O quarto, grau de perfeição. E o quinto, o governo supremo, né? E o que seria isso, né? O primeiro, motor imóvel. Motor imóvel, essa primeira via supõe a existência do movimento do universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover o outro por outro ser movido. Assim, por exemplo, se retroagirmos no infinito, quer dizer, se voltarmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontramos um primeiro motor que move todos os outros. Ou seja, né, um primeiro motor tem que mover outro motor, né? Como que, por exemplo, existe o ovo, né? Tem muita gente que fala, não, nasceu primeiro a galinha. Não, primeiro foi o ovo, apareceu, né? Mas quem que deu esse ovo, né? Quem que deu esse ser, né? Então, primeiro motor imóvel, né? Então, tem que ter um motor imóvel, o primeiro motor imóvel. E o segundo, que é a primeira causa eficiente, que dessa primeira causa eficiente, essa primeira causa, né? Que é como se fosse o primeiro motor, ao mesmo tempo ela reage, né? Ela é eficiente, ela faz algo. E, por exemplo, o ovo dá a galinha, né? Dá o pintinho e depois dá a galinha. Então, é a primeira causa e é eficiente. Depois de ser necessário e os seres possíveis, né? Então, tem que ter um ser necessário. Tem que ter um ser que... aí fala assim, essa terceira via, né? Fala assim, via compara os seres, né? Que podem ser ou não ser, né? Um ser pode ser ou não ser, né? O ovo pode ser o ovo ou pode ser a galinha. A possibilidade desses seres implica que alguma vez esse ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente, quer dizer, ele foi, ele é, depois ele passou a não ser e depois ele volta a não ser, né? Porque ele foi um ovo, aí passou para ser galinha, aí a galinha morre, aí vem só o filho dela, os pintinhos, a galinha, outros ovos. Esse ser e não ser, né? E o quarto grau de perfeição. Esse é o mais fácil que a gente vê, né? Onde tem todas as perfeições no universo, no homem, nos animais, né? E governo supremo, né? Onde há alguém que dá ordem, né? Onde há alguém que inicia algo, né? E esse ser supremo só pode ser Deus, não é verdade? Então, esse conhecimento de Deus através do homem, o homem pode por si só pensando assim, quem que criou o Big Bang, né? Alguém criou o Big Bang, né? Ou alguém criou aquele serzinho que vem lá do mar, né? Para depois criar outros seres maiores, né? Então, alguém criou, então tem que ter o primeiro motor móvel. Quer dizer, o primeiro motor imóvel, né, que é aquele que não se move.
O homem pode conhecer racionalmente, né, a Deus, né? São essas 5 linhas de São Tomás de Aquino. O homem não pode conhecer totalmente como é Deus nesta vida, porque tem uma inteligência limitada, e só Deus é ilimitado. O homem pode conhecer muitas coisas sobre Deus e deve procurar conhecê-lo ao máximo da sua capacidade, pois é o bem que lhe saciará o desejo de fidelidade. Para conhecer bastante sobre Deus, não sei se está escuro aqui onde eu estou, vou virar só um pouquinho, porque agora que vocês não estão me vendo, eu estou percebendo que a luz está para lá, pode ser que vocês não estejam me vendo, né? Então agora acho que está melhor. Então, o homem pode conhecer muitas coisas sobre Deus e deve conhecer, né? Conhecê-lo ao máximo da sua capacidade, pois é o bem que lhe saciará o desejo de felicidade, né? Que a gente via na outra aula. Para conhecer bastante sobre Deus, usar não só a razão usando a razão, aprendendo através da filosofia, como também a fé, né? Pela teologia, onde a gente aprende, né? Teologia vem de Deus, né? E a revelação, pela revelação. Então a gente não pode deixar de conhecer a Deus por aí. A fé sobrenatural, como a fé humana, é uma forma de conhecimento e que traz um mérito para quem crê sem ver. O que é preciso para que o homem conheça Deus? Querer, né? É querer a Deus, né? Se você não tem querer, não pode, né? Não tem como conhecer a Deus, né? Pois não se conhece o que não se quer conhecer. A inteligência busca falsas razões para se desculpar quando agimos errado, e se permitimos, vamos deturpando a própria consciência. Podemos até errar, mas vão dizendo que acertamos. Ao querer conhecer a Deus, abrimos as portas para que Deus nos dê mais fé, melhorar a nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente quer conhecer a Deus, quer abrir as portas para Deus, a gente também vai querer melhorar a nossa vida. E como que a gente vai querer melhorar a nossa vida, né? Procurando isso, conhecendo a Deus, né? Não só por curiosidade, né? Eu quero ver, né? Quem é Deus, né? Quem é esse ser? Não. Mas conhecer para ter influência na nossa vida, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser melhores. O pensar e o viver não dura muito tempo em desacordo em uma pessoa, ou seja, ou se vive como se pensa, né? Pode ser muitas vezes certo, ou se pensa conforme se vive, né? Então, eu penso que eu vivo dessa forma, mas muitas vezes a consciência pode estar deturpada, né? A consciência pode não estar certa. Então, a gente tem que saber como que a gente vive. Corre-se o risco de forjar um Deus ao próprio gosto. Então, a gente também tem que cuidar aí, né? Como que a gente vive, né? Como que eu sei que eu estou indo pelo caminho certo? Eu tenho que ter conhecimentos. E também tenho que exercitar virtudes, né? Então, as virtudes humanas, né? O que é a virtude humana? A virtude em si é um hábito de adquirir algo, é um hábito em fazer algo bom, né? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que trabalha, né? Que gosta de trabalhar, que vence a preguiça. Então, aí a pessoa vai ser laboriosa, né? Uma pessoa trabalhadeira, né? Laboriosa. Eu quero vencer a preguiça. Então, para vencer a preguiça, eu tenho que ser diligente, né? Tenho que aprender a ser organizada, a me propor os horários, a viver os esquemas, né, que me propus, né? Então, isso é buscar a ser melhores, né? Buscar a ter boas virtudes, boas qualidades.
O pensar, já falei isso. Depois a gente pode exercitar as virtudes, né, que eu estava falando. Depois, quanto mais a gente exercita as virtudes humanas com as pessoas, mais a gente cresce, né? Mais a gente é feliz, né? Mais facilidade a gente vai ter para exercitá-las com Deus, né? Com Deus e com as pessoas, e vamos nos unirmos mais a Ele. Melhor entenderemos a Deus, né? O que Ele tem, e a gente vai entendendo como Deus é grande, né? Como Deus é imenso, e Ele tem todas as virtudes em grau máximos, né? Por isso que a gente precisa ter algumas para que Ele possa nos dar mais. E menos, né, quando a gente exercita as virtudes, a gente vai estar menos condicionada pelos nossos vícios e, portanto, seremos mais livres para modificar a nossa vida quando for necessário. A gente vai estar mais preparadas, né, para a gente ser melhores, né. Por exemplo, uma pessoa que é humilde, ela vai querer ser mais humilde. Então, a gente tem que estar lutando para isso, né, para adquirir essas virtudes. Desculpa, a minha garganta vai ficando seca e eu vou cima, né? Desculpe. E necessitar as virtudes, né? Como eu falava. Depois tem alguns erros, né? Que há, né? Com relação ao conhecimento de Deus, né? E que a gente deve evitar, né? E muitas vezes ajudar as pessoas, né? Que às vezes as pessoas, por exemplo, as pessoas falam que é ateu, né? Ou pode falar que a gente pode encontrar pessoas que é politeístas, né? O que é uma pessoa ateu? É uma pessoa que não acredita, né? Que não acredita na existência de Deus. Mas isso de não acreditar em Deus, muitas vezes pode ser por ignorância, pode ser. Mas também pode demonstrar aí que há orgulho, né? Há orgulho, e esse orgulho às vezes leva ao relativismo. Ah, aqui tá tudo bem, tá tudo legal, tô vivendo uma boa. Não, e às vezes não é, né? A gente tem que saber conhecer o bem e a verdade. A gente tem que viver as coisas do modo certo, né? Ou então por egoísmo. Ah, eu vivo do jeito que eu sei, do jeito que eu faço as coisas, né? Do jeito que eu aprendi e não quero mudar. Não, a gente tem que saber acreditar em Deus, né? E que muitas pessoas acham que a religião, né? Não falei no início, mas eu falava eu esqueci o nome dela, é Josana, agora eu lembrei. Josana, porque parece Rosana, mas não é Rosana, é Josana. E falava para ela que muitas vezes as pessoas não querem seguir a religião, não querem entender Deus, porque acham que simplesmente vai ser manipulada, as pessoas vão fazer a cabeça dela, não vai pensar por conta própria, não vai ser livre, né? E não é, porque uma pessoa que quer ser livre, né, que quer fazer o bem, que quer viver a verdade, ela vai seguir a Deus. Por quê? Porque Deus é a verdade. E Deus, e fora de Deus, a pessoa está indo pelo caminho errado muitas vezes. Tudo bem, tem muitas pessoas que não, que são boas e vão pelo caminho certo. Mas alguma coisa errada tem na vida dela também. Pode pensar que tenha, pode ver que tem mesmo. E outra pessoa que fala que não quer seguir a Deus, você vê ali que ela não está seguindo o caminho certo, não está fazendo o bem, muitas vezes não está fazendo o bem, né? E todas as pessoas, todas querem a felicidade, querem viver a verdade, por mais que não se deem conta, mas querem. E às vezes acaba indo pelo lugar certo, pelo caminho errado, né? Pensar em Deus, pensar que Deus é um mito criado pelo homem por conveniência. É conveniente porque Deus é bom, mas não foi o homem quem criou Deus, né? Então a gente acha que Deus há por conveniência do homem, quer dizer, o homem que criou a Deus, né? E não é, né? Deus é que criou o homem, né? O contrário.
Depois o politeísmo, que é pessoas que acreditam em vários deuses. A gente pode até pensar, né, hoje em dia, que as pessoas às vezes acreditam em vários deuses, um dos deuses pode ser o consumismo, é o dinheiro, né, que as pessoas querem ter, né, e tudo isso leva a esquecer de Deus, a esquecer que existe um ser superior do qual é Deus, né, o nosso Deus. E o que o homem conhece sobre Deus? Deus é pessoal, né? Uma das coisas que a gente conhece de Deus é que Deus é pessoal. Alguém com inteligência e vontade e não algo, não uma coisa, né? Não, é porque ele tem inteligência e tem vontade. Senão seria inferior ao homem, né? Que tem essas potências e que ele mesmo criou, né? Então a gente não pode dizer isso, né? Não, Deus é um ser pessoal porque ele tem inteligência e vontade. Deus compagina a superioridade com a proximidade, não é alheio às suas criaturas. Deus é aquele que é, tem a perfeição, a plenitude do ser. Depois, conhecemos a Deus, né? Porque esses conhecimentos podem ser deduzidos por pura razão, sem necessidade da revelação. Há alguns que não podem, e o maior deles é o mistério da Santíssima Trindade, quer dizer, alguns dos mistérios que a gente não pode conhecer, porque é um mistério, né? É o mistério da Santíssima Trindade, no qual Deus único e em 3 pessoas divinas, né? Isso é um exemplo claro. As 3 pessoas são igualmente eternas, quer dizer, sempre existiu, incriadas, né? Ninguém criou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é superior, né? É superior a todos. Depois, o relacionamento de Deus e o homem, como que é, né? Como deve ser? O homem deve conhecer e amar a Deus, né? E como, né? Porque assim, toda criatura inferior ao homem, né? Os minerais, vegetais e animais, eles simplesmente dão glória a Deus, né? E o homem, por ter liberdade, né? Ele pode ou não dar glória a Deus. Então, ele tem esse direito de amar a Deus, né? Ele foi feito para amar a Deus. Então, o homem pode e deve amar a Deus. E quanto mais ama, quanto mais cuida das coisas de Deus e faz a vontade de Deus, mais agrada a Deus. Deus criou o homem para conhecê-lo e amá-lo, porque só assim o homem será completamente feliz. E isso é o que Deus quer. Então, Deus criou para isso, para amá-lo e para conhecê-lo. E Deus quer fazer o homem feliz, né? Isso que é importante. Isso é o que temos de mais importante para fazer, né? Também a gente tem que pensar isso, é o que a gente tem de mais importante. E o homem deve adorar a Deus, né? Como que o homem vai adorar a Deus, né? Reconhecer a sua superioridade, a sua misericórdia, né? Reconhecer que Ele está acima de nós, né? Que nós somos pouca coisa. E para isso exige a humildade, né? Humildade porque o orgulho nos pode convencer, né? De que não há ninguém que mereça, que nos mereça, né? Que mereça nós, né? No caso, é a mesma coisa, mas a gente tem que ter essa humildade, né? Que Deus nos ama, que Deus nos quer. Pois não é custoso, né? Para Deus, não é custoso porque Deus é Pai, né? Ele nos ama mais do que todas as mães juntas do céu. Já paramos para imaginar, né? Que Deus nos ama acima de parte de todas as mães, né? Da face da terra. Depois devemos, né, adorar a Deus, né, porque Ele não aliena o homem, porque não desvia do principal, né? O homem é a peça principal, né? Então a gente não pode achar que o homem está rebaixado, né? O homem não se rebaixa, como não rebaixa assim como o autor, né, não se rebaixa
como o homem não rebaixa a elogiar o... Desculpa, gente, mas eu tô meio atrapalhada. Mas é assim, não rebaixa o homem, né, Deus. Como não rebaixa elogiar o autor de uma obra-prima, pelo contrário, dignifica. E cultivando a amizade, depois, o homem, ele deve deixar-se cuidado por Deus. Deus, como qualquer pai, quer ajudar os homens, mas sem desrespeitar a liberdade deles. E cultivando a amizade de Deus, como se faz entre os homens, procurar entendê-lo, conversar com ele, abrir-lhe o coração, pedir-lhe o que precisamos e usar os meios que ele nos deu para alcançarmos a felicidade plena. Então, o cristão, ele pode manter, né, um diálogo interreligioso, né, de intimidade, né, com otimismo, com esperança, né, uma vez que a gente sabe, né, que todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, mais lógico do que nunca, né, ter esse diálogo, essa amizade com Deus. E Jesus Cristo fala, né, para isto nasci, para isto vi o mundo. Jesus Cristo dá testemunho da verdade, né? Ele quer que nós também demos testemunho dessa verdade. E ele sabe que se a gente está aqui é para isso, é para a gente dar testemunho, para que a gente possa dialogar com ele, né? E eu propus, né, nessa aula, para que a gente possa nessa semana tirar 10 minutinhos para a gente poder fazer oração com Deus, né? Contar as nossas alegrias, dar os nossos agradecimentos, pedir perdão, né, pelos nossos erros, contar as nossas alegrias, nossas preocupações e pedir ajuda para Ele. Então, 10 minutinhos que a gente fizer isso, a gente vai ganhando essa intimidade com Deus. Para isso nasci, né? Já li essa parte, né? Então, vou pular para outra, que fala assim: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavras de Jesus, né, que fala para Herodes, né, quando Herodes, quando ele estava lá sendo interrogado por Herodes, e ele pergunta o que é a verdade, né? E aí a gente pode tirar isso, né, que a gente tem que falar de Deus sem medo, né, sem medo, sem vergonha, né, aproveitar para cuidar muito do nosso diálogo com Deus, né? E ao mesmo tempo cuidar de dar o nosso testemunho para Deus, né? A gente tem que estar procurando isso e pedir a Nossa Senhora, para ir terminando, pedir a Nossa Senhora que nos ajude para que a gente possa, como Nossa Senhora, né? Esteve nas bodas de Caná e não teve medo, não teve vergonha de pedir para Jesus, né? Não tem vinho, né? Nossa Senhora falou para ele, não tem vinho. E Jesus disse, né? Que tem a ver comigo, Maria, né? Mulher, né? Jesus falou para ela. E ela simplesmente falou para os servos, né? Fazei tudo o que ele vos disser, né? E Jesus foi e fez um milagre, né? Porque Nossa Senhora insistiu. E a gente também pode insistir com Deus, né? Na nossa amizade, no nosso conhecimento e no nosso testemunho. E eu quero desejar uma boa semana para todas, um bom domingo, que o anjo da guarda nos guarde, nos proteja nesse final de sábado e no domingo. Um abraço a todos e até mais.